Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Decidi fazer uma live agora, faz menos de 5 minutos. Por quê? Eu tenho um projeto na cabeça que é o seguinte: eu vou fazer uma live curtinha, pelo menos 2 vezes por semana, trazendo questões que me perguntam aqui no Insta, porque existem questões que são muito recorrentes. Eu pensei, vou fazer um bate-papo informal, rapidinho aqui, para trazer essas ideias para a galera. E aí, Aragão, Rodrigo, beleza, meu velho? Doutor Minuto, meu xará, aí, valeu, gente. Então, a ideia é justamente essa. Eu estou querendo fazer isso há bastante tempo e eu pensei, cara, quer saber? Vou aproveitar o horário que eu paro para almoçar e vou fazer e pronto. Daí a gente começa a desenrolar essa questão. E como fica salvo, eu nem me preocupei muito, porque assim, tem gente que consegue parar de manhã, tem gente que consegue parar à tarde, tem gente que consegue parar à noite, mas eu deixando salvo aí fica disponível para quem não conseguir assistir. E hoje eu vou responder de forma muito breve, que a ideia é justamente essa, que dure pouco. Até deixa eu colocar aqui um nome aqui sobre o tema que eu vou trabalhar agora. Cadê? Aí. Então, gente, a questão que veio, peguei da minha caixinha de perguntas, é do Dr. Felipe Alves, do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo e xará, que colocou lá na caixinha de perguntas linguagem no tribunal do júri. Nós do direito somos impelidos, nós somos acostumados a trazer para a nossa linguagem essa questão formal, que ela é presente nas nossas petições, ela é presente nos tribunais, até na relação muitas vezes entre colegas a gente costuma internalizar isso. E olha, na verdade não existe um manual do advogado criminalista, não existe nada dizendo que você tem que ser essa pessoa que fala sempre com essa formalidade, enfim. E no tribunal do júri muito mais. Por quê? Embora nos tribunais a gente utilize uma linguagem mais formal, no tribunal do júri a gente não precisa dessa pomposidade. Lá nós estamos lidando com juízes leigos, com pessoas que não são familiarizadas com o direito. Então você precisa de uma linguagem acessível, de uma linguagem espontânea. A melhor forma de falar no júri é a forma como você se expressa, como você conversa com seus amigos, com seus familiares. Claro, sem gíria, sem exagerar, mas eu digo no seguinte sentido: não querer florear o seu discurso, trazendo palavras difíceis que muitas vezes você nem conhece só para impressionar, porque os jurados não estão interessados nisso. E com certeza não é isso que vai te trazer um resultado satisfatório no júri. Então o que acontece? A ideia no júri é a gente ter uma linguagem clara e objetiva, a gente precisa ser bem compreendido. E eu digo muitas vezes que a gente tem que fazer com que a nossa ideia seja fácil de ser compreendida por uma criança de 10, 11 anos, porque daí significa que você consegue falar de forma muito clara aquilo que você precisa. Ou seja, evitem esses termos formais, essa linguagem difícil, tentando impressionar, porque isso serve muito mais para você, para o seu ego, para mostrar, olha, como eu falo bonito, enfim. Mas para o tribunal do júri isso não é interessante. O interessante é você ser bem compreendido, as pessoas te entenderem, isso é crucial. A linguagem objetiva é crucial, você precisa ser bem compreendido no júri. E uma questão que é muito importante também, e é uma questão extremamente relevante, porque a linguagem ela não se limita à linguagem falada. A gente se comunica também através da nossa linguagem corporal, tudo que a gente faz, o modo como a gente age, a gente está se comunicando. Então no tribunal do júri a gente tem que tomar cuidado com várias questões, mas por exemplo, você ficar lá na bancada da defesa, de piadinha, de conversinha, às vezes você pode passar uma imagem de alguém que está debochando e tem que ter esse cuidado, porque muitos promotores utilizam dessas artimanhas para tentar mostrar para os jurados algo que não existe. Por exemplo, você está lá
conversando com um colega, riram de alguma bobagem, alguma coisa que vocês falaram, mas os jurados estão vendo. E tem muito jurado que pode achar, olha, esse cara tá tirando com a minha cara, ou esse cara tá enganando, porque o advogado criminalista ele sofre esse estigma também, principalmente antes de abrir a boca, no sentido de que, olha, o advogado ele vai tentar safar o cliente dele. Então é o seguinte, tudo que a gente faz comunica, o modo como a gente se veste, tudo que a gente faz, o modo que a gente age, comunica. E também a gente tem que tomar cuidado no seguinte aspecto, quando você vai defender uma causa, você tem que ter convicção na tese de defesa. Você tem que estar convicto, olha, eu estou convicto que essa é a melhor tese e eu tenho que transmitir essa convicção para os jurados. E por isso que muitas vezes nós advogados usamos dessa dramatização, de ir lá e mostrar, de fazer gestos corporais para mostrar, olha, a defesa tem convicção disso, voltaria aqui 10 vezes para mostrar para os senhores isso que está acontecendo, e as provas estão postas, e vai lá e coloca na frente dos jurados e lê com o jurado e sabe, o teu corpo, tudo em ti demonstra a tua convicção. E eu digo isso porque é muito comum no início da carreira você assumir casos e você muitas vezes não tem tanta fé naquilo, ou não acredita no réu, ou não acredita bem naquela história, mas quer mesmo assim fazer a defesa. Daí você vai lá e faz uma defesa, mas você diz algo, mas a sua linguagem corporal não diz a mesma coisa. Se você não está convencido, você não consegue convencer ninguém, gente. Isso é uma regra de ouro. Se tu não acredita na tese 100%, tu não pode sustentar ela. Você pode não acreditar no réu, mas na tese que você estruturou e na defesa que você montou, você tem que ter muita convicção. Porque os jurados vão ter que olhar nos teus olhos, ver que você está com aquele negócio pegando fogo em você, de tanto que você acredita, e vão ter que pensar, putz, esse cara ele tá falando um negócio que é real, algo que realmente é. E é diferente de quando você usa uma linguagem corporal muito passiva. Por exemplo, você está lá demonstrando a tese de defesa, dizendo para os jurados, a defesa entende isso, a defesa mostrou isso, a defesa prova, trouxe as provas, ou não tem provas suficientes, mas de forma passiva, de forma morna, de forma fria. Você não precisa fazer um teatro no júri, mas você tem que ter empenho nesse sentido de mostrar, não, eu vim aqui para mostrar que meu cliente é inocente, eu provei que ele é inocente. Se os senhores quiserem condenar o meu cliente, os senhores vão ter que aceitar que aqui, na nossa comarca, embora tenham elementos suficientes para mostrar que ele não fez, qualquer pessoa nesse lugar poderia ser condenada. Qualquer um de nós, mesmo demonstrando que não fez, poderia ser condenado. A gente tem que sair daqui aceitando isso. Convicção, gente, convicção. E assim você, tocando essa batata quente no colo dos jurados, você constrange ele a refletir sobre isso também. Porque você está convicto, você tem convicção na sua tese de defesa. Então a linguagem ela não se limita só à linguagem falada, ela tem a linguagem corporal, aquilo que você demonstra, sabe? Aquela coisa que o advogado apaixonado tem que ter, senão não dá. Você está convencendo pessoas, você está num trabalho de persuadir pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, então não basta só o conteúdo do que você fala, elas precisam enxergar em você que o conteúdo ele é verdadeiro, ele é real. E que você tem essa convicção, e essa convicção é tanta que ela transborda e alcança eles. Diferente de um advogado que... Olha, e existem muitos termos, muitas questões que nós utilizamos no dia a dia e nem nos damos conta de que é estranho aos jurados. Por exemplo, você falar numa defesa sobre jurisprudência, sobre o STJ, os jurados não sabem o que é jurisprudência. Você vai ter que dizer para eles, olha... Jurisprudência é o entendimento, é conforme os tribunais superiores decidem nesses casos. O tom da voz ele é muito importante de ser trabalhado, Matheus mandou aí. Por quê? Você tem que fazer essas variações para o seu discurso não ficar monótono e também para enfatizar pontos importantes. Você faz um discurso numa certa linha, e daí, quando você quer enfatizar, você vai lá e diz, olha, nesse ponto aqui,
e você pode se aproximar dos jurados, você pode ficar mais distante. E até o silêncio comunica, gente. Quando você quer fazer o jurado refletir, muitas vezes você vai lá e diz: olha, senhores jurados, a defesa demonstrou aqui que o réu, ele entrou em casa, havia um assaltante lá e no intuito de se defender, ele foi lá, acabou atingindo a vítima com disparo a suposta vítima com um disparo de arma de fogo, por exemplo. Pensem nessa situação, você entrando em casa, você se deparando com um estranho dentro de casa. Pensem e silencia, deixa os jurados refletirem sobre isso. Não atropelem o discurso. Esse momento do silêncio é importante, o momento do tom de voz elevado, muitas vezes é importante. Você não vai ficar gritando na cara dos jurados, mas você vai fazer o seu discurso ficar interessante, um discurso que agrade, que chame a atenção, e essa variação de tom, ela traz o jurado. Não é algo que não fica... Se você gritar um júri todo, você vai encher o saco. Doutor Igor, a gente tem que trabalhar junto de novo, cara. Saudade de ti. O discurso, ele é importante. Essa variação do discurso, ela é importante para você estar sempre trazendo o jurado para ti. Você com um discurso passivo do início ao fim pode ser monótono, chato. Você com um discurso de gritaria, você pode dar dor de cabeça. As pessoas podem chegar no ponto de não aguentar mais te ouvir. Então, a respeito da linguagem, de forma muito... E para ele entender, né, Felipe? Explicação, por exemplo, do que é exatamente Meseco David. Isso aí, meu velho, é importante para eles entenderem. Quando eu iniciei meus trabalhos no júri, eu tinha uma ansiedade de não deixar nenhuma informação passar, eu falava muito rápido. E quando veio, sobrava um tempão ainda de sustentação. E com o tempo eu aprendi a distribuir melhor meu discurso e usar esses elementos justamente para manter uma conexão com os jurados, que é algo fundamental. Gente, Cristina, muito obrigado. Vitória Magalhães, olha aí, gente, muito obrigado por estarem aí. Então, encerrando aqui, porque a ideia é não me estender, parei aqui para trazer uma questão que foi trazida por um colega e pretendo fazer isso pelo menos umas 2 vezes por semana, porque eu acho que é legal, gente. Muita gente me pergunta questões recorrentes sobre esse tipo de questão, que são questões aí da prática, que muitas vezes, por você não trabalhar tanto ali ou por não ter conhecimento mesmo, fica nessa dúvida. Pô, será que eu tenho que fazer um discurso formal? Será que eu tenho... Qual que é a melhor maneira? E a melhor maneira, ao meu ver, e eu acredito que é o de muitos colegas que atuam de forma frequente no júri, é a forma mais espontânea, é o seu modo de falar. Você pode até fazer um espelhamento em advogados que você gosta, mas nada melhor do que transmitir uma mensagem usando o seu modo de falar. Se você é mais quieto, se você é mais intenso, você imprimir a sua personalidade na fala, com certeza vai ser o modo de você falar com mais clareza. Mas a linguagem, ela tem que ser, encerrando nossa live, a linguagem ela tem que ser clara e objetiva, gente. Não enfeitem demais o discurso, não é isso que vai fazer você ter sucesso no júri. O sucesso, eu digo, gente, ele vem do quanto mais objetivos e claros nós conseguimos ser. Porque você conduz o jurado de modo em que, em certo momento, ele chega naquela conclusão que você quer, e ele tem que essa conclusão, ele chegou através do próprio raciocínio. E essa é a melhor maneira de convencer, quando o jurado acha que ele chegou sozinho, quando na verdade você conduziu ele por aquele caminho. Você conduziu, você mostrou as provas, você foi levando ele para lá e ele chegou lá. E na cabeça dele está que, pela lógica, pelo raciocínio e pela própria inteligência, ele chegou sozinho naquela conclusão através ali daquilo que foi exposto. Então é isso, gente. Espero que que esse conteúdo seja útil para vocês. Para mim é o modo como eu trabalho e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês, tá bom? Tenham um bom dia. Olha, deu 12h45, fechou nossos 15 minutos. No último júri, vamos ver se tem alguma questão aqui. No último júri, finalizamos a defesa com 1 minuto de silêncio em respeito ao réu
pois estava sofrendo uma grande injustiça, trouxe um grande impacto aos jurados. Cara, o silêncio ele é impactante. Eu demorei para aprender isso, mas o silêncio ele é impactante. Existem muitos momentos em que você tem que silenciar para trazer essa reflexão. O silêncio ele constrange, o silêncio ele faz a gente, ele é incômodo em algum momento, em algum ponto, e as pessoas elas sentem muito. Gente, encerrando então nossa live, muito obrigado a quem compareceu, vou deixar ela salva aí para vocês verem quando quiserem. Um beijo e tenham um ótimo dia.